Amados, a pastora ainda está se recuperando, de forma que eu vou trazer a palavra para vocês aqui, um comentário, não propriamente belíssimo sermão, mas um comentário a respeito de uma palavra que tem preocupado o povo de Deus durante muito tempo. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 5. Leamos apenas um versículo. João 5, versículo 14. Todos acharam? 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Amados, gostaríamos hoje, nesta oportunidade, de chamar a atenção dos nossos irmãos e nossas irmãs a respeito do perigo do pecado. Essa é uma palavrinha que tem assombrado muitas e muitas pessoas, a todos nós. O texto lido, ele faz parte do contexto da cura do paralítico de Betesda. A maioria dos que tem familiaridade com a palavra já conhece essa história. É o seguinte: Jesus entra em Jerusalém pela porta das ovelhas, uma das 12 portas, e vai até ao tanque de Betesda. Havia ali um tanque no qual tinha 5 pavilhões, e dos quais jazia uma multidão de enfermos, esperando para serem curados de muitas enfermidades. É porque havia uma crença generalizada de que, em certo momento, um anjo descia, agitava as águas, e a primeira pessoa que mergulhasse, naquele momento, seria curado de todas as suas mazelas, todas as suas doenças. A palavra Betesda, ela significa misericórdia. Jesus entra naquele lugar e vai direto a um certo paralítico que estava naquele estado há 38 anos. Imagine, 8 anos antes de Jesus nascer, ele já estava ali, sofrendo, coitado, paralítico. E depois de um breve diálogo com Jesus, que é a própria misericórdia encarnada, o Senhor lhe ordena que tome o seu leito e ande. Depois de alguns contratempos, Jesus novamente se encontra com aquele homem e lhe faz uma advertência. E é exatamente sobre este fato, sobre esta advertência que Jesus fez, é que gostaríamos de comentar com os irmãos e as irmãs nesta noite. O pecado é uma das palavras que mais tem suscitado estudos, discussões, controvérsias, definições, comentários nos meios eclesiásticos e profanos. Cada luminar de determinado setor do entendimento humano dá a sua opinião
e defende o seu conceito único. Os entreveros entre os literatos e entre as sumidades se conflitam cada vez mais. Para uns, existe apenas pecadinhos, pecados normais e pecadores. Mas para Deus o critério é outro. Na verdade, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Essa é uma afirmativa que às vezes deixa dúvida, mas é a pura verdade. Não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Alguns acham que os pecadinhos não tem nada demais. Certa pregadora dos nossos dias afirma, em um tom mais ou menos jocoso, que desconfia que existe uma século de Satanás chamado não tem nada demais. Tem nada demais. E esse cidadão vive atacando determinadas pessoas, por sinal em grande número, que cometem pecados semelhantes ao que todo mundo comete, e que por serem tão comuns e corriqueiros são para alguns irrelevantes, perdoáveis. Será? Aquilo que alguém considera um pecadinho de só menos importância, porque não, eu faço isso que todo mundo faz e não tem a menor importância. Eu acho que Deus nem está vendo isso. É uma bobagem. É porque essas pessoas naturalmente não conhecem aquilo que o apóstolo João, na sua primeira epístola, já no final, ele disse: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esses não digo que rogue. O próprio apóstolo João, que a gente nem roga por quem comete pecado para a morte. Acontece, porém, que as Sagradas Escrituras nomeiam, mostram, alertam e definem o que é o pecado e suas consequências. Não precisamos aqui discorrer minuciosamente sobre cada comentário desse, porque até mesmo o menor alfabetizado de toda a humanidade conhece este veneno, que vem desde a rebelião dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. O versículo lido no início chama atenção para o cerne da questão abordada pelo contexto. A enfermidade daquele homem fora ocasionada pelo seu pecado. Aquele cidadão que estava há 38 anos junto ao tanque de Bethesda tinha a sua enfermidade motivada pelo pecado. O texto não conta que pecado específico deixou aquele homem naquele estado de miséria. Nem o próprio Jesus Cristo falou, ou pelo menos desceu ao detalhe. Contudo, nós sabemos que pecado é rebelião, é desobediência às leis divinas, e teologicamente definido como errar o alvo. O mesmo apóstolo, em sua carta aos Romanos, disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que aconteceu ao homem, no Éden, não foi um simples tropeção do tipo, não foi nada demais, só machuquei o joelho um pouquinho, mas faz um curativozinho por aqui que sabe.
A consequência da queda de Adão foi a morte. E em Adão todos morreram. Mas em Cristo, todo o que crê será vivificado. O homem de Betesda teve sua chance de reverter o quadro de paralisia e morte através do seu encontro com a misericórdia viva de Deus, que é Jesus Cristo. Há pecados cujos efeitos são visíveis em nosso corpo físico. O alcoólatra, ele certamente vai ser destruído por uma cirrose avassaladora. O fumante vai sofrer e sentir o câncer destruir seus pulmões. O glutão poderá enfrentar uma obesidade mórbida. O drogado será vítima fatal da overdose. E assim por diante. Nós temos visto nos noticiários a respeito de artistas, músicos, pessoas influentes no meio artístico internacional que morreram de overdose, consequência do pecado. Contudo, não se iluda, a consequência trágica do pecado é a morte eterna, é a eterna separação da presença favorável de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou muitas lições maravilhosas, entre as quais destacamos seus ensinos sobre a influência maldita do pecado. Pelo aquele paralítico que foi levado por 4 pessoas e introduzido na casa onde Jesus se encontrava, falando aos seus discípulos, e como eles não puderam entrar pela quantidade de pessoas que ali estavam, subiram ao telhado e desceram o paralítico até a presença de Jesus. Foi um ato de fé e de coragem, mas eles desceram aquele paralítico à presença de Jesus. E conforme o relato de Marcos 2, 5 a 11, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No tanque de Betesda, depois de curar aquele outro paralítico, que há 38 anos estava enfermo sobre o seu leito, Jesus lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando os escribas e fariseus não puderam mais atirar pedra na mulher adúltera por possuírem pecados, ficaram abismados e calados. Quando Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Baixaram a cabeça e Jesus continuou escrevendo no chão com o dedo. E nós imaginamos que o Senhor pura e simplesmente escrevia ali os pecados daqueles que ali se encontravam. E nós conhecemos o relato de que neste momento, a partir daí, foram saindo, a partir dos mais velhos, foram caindo fora, envergonhados, porque sabiam que tinham muitos pecados e não podiam atirar a primeira pedra. Depois que todos se foram, Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Não, Senhor, ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Como o Senhor é bondoso para conosco, pecadores inveterados por pensamentos, palavras e ações.
As Escrituras nos levam a entender: pecado confessado é pecado perdoado, e que o nosso Pai nem se lembra mais deles, lançando-os nas profundezas do mar. Todos nós conhecemos esta afirmativa contida nas Sagradas Escrituras. Portanto, confessemos os nossos pecados ao Senhor. Em João 1,9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que o Senhor quer que aprendamos hoje? Primeiro, que dia a dia possamos ouvir a voz do nosso Salvador dizendo: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em segundo lugar, quero terminar com as palavras do profeta Jeremias. No seu livro de Lamentações, ele disse o seguinte: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Eu sugeriria aos irmãos e irmãs que lessem acuradamente os capítulos 5 e 6 da Epístola de Paulo aos Romanos, onde ele disseca o pecado de uma forma contundente. Romanos, versículos 5, 6 e 7. E que o Senhor possa... Versículos assim. Desculpa. Não, são os capítulos. São os 3 capítulos. Porque ele fala minuciosamente, escreve o que é o pecado e as suas consequências. Inclusive, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus aplique esta palavra ao coração de cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs, para que não pequemos mais, para que não nos aconteça coisa pior. Amém? Amém?